E aí, galerinha do meu canal, tudo beleza? Muito bom dia para vocês, dia 2 de junho, 10h30 da manhã, tá um calorzão lá fora, já tô pronto aqui para ir pro ginásio, esfriar um pouquinho a cabeça, treinar ali, mas antes de sair, eu consegui realizar um trade muito bom, vi uma oportunidade aqui logo quando eu liguei o PC, então resolvi fazer e quero mostrar para vocês o que eu faço para analisar o gráfico, para entender se essa operação é válida ou não, e para tomar a decisão se eu quero ou não abrir aquela operação, tá? Qual que são os meus planos assim para poder entrar no trade, o que eu faço de análise antes de eu conseguir realmente abrir aquele trade. Então fica aqui comigo até o final, que tem bastante coisa interessante. Vou deixar ali depois para vocês também uma planilha, se você tiver interesse, comenta aí que eu vou deixar depois a planilha para vocês. Mas eu quero deixar aqui bem claro, pessoal, antes de eu entrar aqui na análise gráfica e nas informações que eu vou trazer, eu não sou um investidor, tá? Então não leve esse vídeo como uma dica de investimento. Eu estou aqui para aprender, se você tem interesse em aprender mais sobre análise gráfica, mercado de criptomoeda, mercado sazonal, considere se inscrever no canal, porque eu trago análise e vídeos quase que diariamente. Semana passada eu trouxe vídeo quase todos os dias, então é bem interessante. Entra aí para a nossa comunidade e, claro, deixe seu comentário que eu respondo a 100% dos comentários. Qualquer comentário me ajuda, deixa aí qual criptomoeda você tem interesse, o que você faz no seu dia a dia de investimento, tudo isso me ajuda a aprender também, a gente vai aprendendo juntos. Beleza? Agora sim, sem mais delongas, bora lá. Quero mostrar primeiro, pessoal, a operadora aqui que eu uso e o trade que eu fiz. Eu uso a Bybit, tá? Para quem não conhece, a Bybit é uma das maiores corretoras, na realidade é a segunda maior corretora de criptomoeda do mundo. Então, uma corretora, inclusive, super segura. Teve aí, inclusive, um problema de segurança, mais ou menos problema de segurança, né? Foi um problema humano. Mas que acabou acarretando ali num hacker conseguindo roubar as criptomoedas da corretora, teve um prejuízo bem considerável e ainda assim a corretora conseguiu se sustentar muito bem, não teve maiores problemas para os seus clientes. Em geral, todo mundo conseguiu ali ter o seu capital preservado. Então, eu indico a Bybit se você quiser. Vou deixar aí na descrição desse vídeo e também no meu comentário fixado o meu link para invite na corretora, assim você me ajuda e também tem a sua conta criada, caso você ainda não tenha corretora na Bybit, sua conta na corretora Bybit. Beleza? Agora sim, deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal, tá aqui embaixo, ó. Vocês podem ver que no gráfico já tem aqui, tá? O Szinho e o Bzinho, que na realidade são os pontos onde eu abri o short, operei uma parcial e depois saí 100% aqui, já no fundo do preço, exatamente onde o preço está nesse momento. Eu vou explicar por que eu saí e por que eu realizei uma parcial aqui no meio. Vocês podem ver que o trade é esse daqui, tá? Eu entrei lá na casa dos 105.843, foi bem no topo, tá? Ele chegou a bater 105.898, eu peguei no topo e saí aqui no bottom, bem no fundo onde nós estamos nesse momento. Então foi uma operação linda, clean, bem bonitinha, com um lucro considerável de aproximadamente 10% aí no dia de hoje. Você pode até falar, pô, 10%, você podia ter segurado mais. Cara, 10%, você aumentar seu capital 10% em 20 minutos, cara, é muita coisa, é muito bom, foi um trade maravilhoso. Mas por que eu entrei no trade? O que eu resolvi fazer? Por que nós então tiramos esse lucro e também resolvemos sair do trade nesse momento? Bom, bora lá então para o nosso querido Vector. Eu uso o Vector, tá, pessoal? Você pode usar o TradingView. Para mim o Vector ele tem algumas análises ali, alguns indicadores que eu gosto muito, eu acho a interface dele mais bonitinha. Como vocês podem ver aí, é até diferente, fica para mim azul e vermelho, porque eu utilizo uma estratégia que o Vector tem, que eu acho bem interessante. E aí, visualmente falando, eu acho que me ajuda bastante, então por isso que eu prefiro fazer isso no Vector e não no TradingView. Você pode fazer na plataforma que você achar mais interessante. Mas o que eu fiz então para fazer essa análise? Bom, pessoal, primeiro eu fui lá no gráfico de 1 hora, tá? Então a gente vai no gráfico de 1 hora. Você repara que no gráfico de 1 hora nós temos aqui, basicamente, esse canal. Já expliquei para vocês, tá? Se a gente traçar aqui, ó, vocês vão ter aqui, desculpa lá, um canalzinho, tem aqui, e depois nós temos aqui esse canalzinho, beleza? Então o Bitcoin está aí nesse canal, e ele vai ficar, isso aqui é um canal, é uma bandeira de baixa, tá? Também tem o vídeo anterior aí, entra lá para ver o que é uma bandeira de baixa. Mas basicamente ele vai começar a subir com pouca força compradora, não tem força compradora, e em algum momento ele tende a romper para baixo e o preço cair, o preço buscar novas mínimas aí para a gente conseguir depois reentrar e comprar o Bitcoin. Espero que isso aconteça. Então, sabendo disso, sabendo que o preço tende a cair,
eu reparei que nesse momento aqui ele estava na metade do canal, já perdendo força, tá? Isso é muito comum. E nos volumes, você repara que os volumes vendedores vêm sendo maiores, os candles aqui, ó, as barras de volumes vendedores, vêm sendo maior do que as barras de volumes compradores, que faz com que a tendência desse ativo seja cair. E quando a gente vai para o gráfico de 15 minutos, que foi o gráfico que eu operei, tá? Eu gosto de operar no gráfico ou de 15 ou de 5 minutos. Eu fico de olho no gráfico de 15 minutos para ver se ele está montando algum padrão e aí vou para o gráfico de 5 minutos para conseguir entender o que está acontecendo com o ativo. E quando a gente vai para o gráfico de 15 minutos, eu reparei que ele tinha deixado lá atrás um topo, tá? Que é aqui, ó, se você olhar aqui junto comigo, ele criou um topozinho aqui, ali na casa dos 105.800, 105.900. Ele deixou um topo no gráfico de 15 minutos e depois de lá despencou até 104,5. E depois, pessoal, voltou a subir aqui novamente e bateu de novo aqui. A hora que ele bateu aqui, entrou uma barra bem forte de força vendedora e nós estávamos já em sobrecompra no gráfico de 15 minutos. Ou seja, tinha muitos indicadores aqui interessantes. O primeiro deles, ele deixou há um tempo atrás um topo em 15 minutos. Ele bateu de novo nesse mesmo topo, perdendo força, o que pode trazer para a gente um topo duplo. Topo duplo nos 15 minutos, pessoal, é interessante para você surfar uma baixa rápida. Não estou falando para você que topo duplo vai te trazer excelentes lucros, você vai lá buscar mínimas e tudo isso. Mas pode ser interessante ali para ele poder buscar depois uma base pequenininha, se você quiser fazer um trade bem rápido. Às vezes esse tipo de padrão é interessante. É claro, você não pode usar em consideração somente esse topo duplo nos 15 minutos. Você tem que olhar para outras coisas e foi exatamente para essas outras coisas que eu olhei para me trazer mais informação e eu entrar nessa operação. Então a primeira coisa que eu vi aí foi esse topo duplo nos 15 minutos. Como eu já mostrei para vocês, ele bateu lá atrás e depois chegou aqui e estava de novo nesse mesmo topo nos 15 minutos. Beleza? Então já é o primeiro indicador interessante. Qual foi o segundo indicador que eu olhei? O volume. Volume comprador estava caindo. Nós temos aqui, tá vendo? Ele tentou subir um pouquinho, já começou a cair, o que mostra fraqueza. Mostra fraqueza na força compradora. Não tinha muita gente querendo comprar. No momento que entrou um candle vendedor, para mim, opa, é um sinal aqui de que podemos ter uma queda. Podemos ter aqui uma oportunidade, tá? E eu fiquei de olho no gráfico de 5 minutos. E aí você vai para o gráfico de 5 minutos. Gráfico de 5 minutos, foi exatamente aqui, ó. Entrou o primeiro candle vendedor. O que a gente faz? Fica de olho no próximo candle. E aí, pessoal, foi aonde eu resolvi entrar. Quando ele deu essa alta aqui, deixou aqui pra gente esse candle, pessoal, esse candle aqui, ó. Quando a gente pega esse candle aqui, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Esse candle aqui, ele é quase que um martelo para baixo. O que é um martelo? O martelo é esse aqui, ó. Tá vendo esse candle aqui? Isso é um martelo para cima. Que ele é uma sombra bem comprida. Pode ter até uma sombrinha aqui para cima. Às vezes ele tem uma sombrinha aqui para cima, ó. E ele tem essa parte do corpo fina. É basicamente esse daqui. Isso aqui de detalhamento é isso aqui, ó. Isso aqui é um martelinho, tá vendo? Isso daqui, ó, também pode ser um martelinho. Aqui, ó. Tá vendo? Pode ser um martelinho. Ou seja, esses padrões de candles mostram tendência. Mostram o que pode acontecer. Claro, de novo, você tem que olhar outros indicadores. Mas mostra o que pode acontecer no próximo candle. Então, se a gente reparar aqui, ó. Esse candle veio um martelinho. Provavelmente o preço ia cair. Então, ele andou mais um pouquinho e pumba. Caiu. De novo. Aqui temos um martelinho, provavelmente o preço vai subir, o martelinho está para cima, apontando para cima. Ele andou aqui, pumba, outro martelinho, o preço vai continuar subindo, pumba. Aí aqui é indecisão, porque ficou bem no meio. Aqui temos talvez um pequeno martelinho que o preço vai cair, tá vendo? O preço caiu. Ou seja, são candles, se você quiser aprender a operar usando candlesticks, eu vou fazer um vídeo explicando basicamente o que é um candlestick, por que a gente utiliza essa análise de candlesticks, mas são padrões que a gente tem que mostram probabilidades, tá? Então, essas probabilidades ajudam a gente a tomar decisões. Bom, então, o segundo indicador aí, o primeiro indicador, como eu falei para vocês, topo duplo no gráfico de 15 minutos. Segundo indicador,
baixo volume comprador, começando a mostrar uma exaustão na compra, nos volumes compradores. E o último indicador que eu utilizei, além da tendência, que eu já vou explicar para vocês, o último indicador gráfico que eu utilizei foi o RSI, pessoal. E o RSI, no momento que eu comprei, estava em, tá vendo aqui, ó, ele atingiu 89, pessoal. O que isso significa? No mercado de criptomoedas, até no mercado tradicional, nós utilizamos o RSI, que é um indicador muito importante que faz ali a relação entre a tendência desse ativo, o preço dele, o volume comprador, o volume vendedor. Ele faz bastante coisa ali que vai mostrar para você se esse ativo está sobrecomprado, sobrevendido, onde ele está. Então a gente gosta de operar entre 30 e 70. Então se você olhar aqui, ó, você vai ver que, deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Você vai reparar que aqui, ó, entre 30 e 70, tá vendo? Ele tem aqui, ó, 70, 30, é onde está essas duas barrinhas no RSI. Por quê? Para baixo de 30, nós temos o que a gente chama de sobrevenda. Esse ativo está sobrevendido. Então é um bom indicador que talvez seja o momento de comprar. E aqui em cima, para cima de 70, nós temos sobrecompra, o que significa que já está muito comprado, está esticado esse preço e ele pode começar a entrar numa força vendedora. Então, primeiro indicador que eu olhei, topo duplo no gráfico de 15 minutos. Segundo, baixo volume comprador, mostrando exaustão, tendência de baixa. Terceiro indicador, sobrecompra no RSI de 15 minutos. Quando bateu sobrecompra no RSI de 15 minutos, eu sabia, bom, bateu sobrecompra, agora vai entrar uma força vendedora, o pessoal, os trades vão entrar shortados. O que foi que eu fiz? Nesse momento, eu shortei. Eu entrei vendido no mercado, esperando uma baixa, um pequeno repique, para poder tirar o meu proveito. E aí depois, como é que eu faço para traçar os alvos? Você pode ver que já está aqui na tela os alvos que eu realizei, tá? E como é que eu faço, então, para traçar esses alvos? Eu vou deletar aqui para você, a gente vai fazer isso juntos, tá? Essa análise juntos. Depois, uma vez que eu entrei na operação, você pode fazer essa análise antes, para saber quais são os seus targets, e aí você deixar isso aqui já prontinho para saber onde é que você entra, onde é que você sai. Tá? E depois, no final, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou deixar ali para você uma planilha, eu vou mostrar uma planilha que eu uso para poder deixar a minha análise e aprender com o tempo o que eu faço nos meus trades, por que eu entrei, por que eu saí, qual é o meu aprendizado, o lucro. E aí depois eu deixo o link aí, se você quiser, comenta aí que eu mando o link da planilha que eu uso aqui para poder fazer os meus trades, beleza? Bom, mas qual é a análise que eu fiz então para poder pegar os alvos dessa operação? Bom, se a gente vier aqui, ó, no Vector também tem no TradeView, tá? Tem um indicador aqui pra gente de Fibonacci que chama projeção de Fibonacci. É basicamente uma ferramenta que você usa para poder projetar possíveis preços onde o ativo pode ir, tá? Então o que eu fiz? Eu pego lá, ó, do topo, tá vendo? Do movimento, venho aqui para baixo, deixo no fundo que ele deixou, no último fundo que ele deixou, e vou até o próximo topo. Então, lá em cima, no próximo topo. Beleza? Tá vendo que ele já jogou aqui, ó, no gráfico? Se eu começar a diminuir mais, ele vai ter até lá embaixo mais coisas, tá vendo? Aliás, isso aqui é bem interessante, ó. Deixa eu já mostrar para vocês o que eu faço aqui. Aqui, normalmente, eu gosto de trabalhar, além desses porcentagens que nós temos, porcentagem de 200, e a porcentagem de 261,8. Incluir, aplicar, ok. Então, se você quiser buscar alvos mais lá embaixo, esses são os alvos em potencial que você poderia traçar. Mas o que eu fiz então para buscar esse lucro? Bom, tracei aqui a projeção de Fibonacci lá do topo anterior para o fundo até o topo que ele criou, e aí ele me dá aqui, ó, na Fibonacci, quais são os possíveis preços onde os traders começam a vender e realizar, e aqui a gente podia buscar valores. Então, para ser um pouco mais conservador, se você quiser só tirar um lucrinho rápido e sair, se o ativo estivesse
com força nesse momento, ele só bateria aqui, tá vendo? Na casa de 0,3, que seria aqui aproximadamente 105,400, e já faria um repique, ou seja, ele chegaria aqui, pumba. Se o preço tivesse, se o ativo tivesse com força, ele faria isso aqui. Se o preço tivesse mais ou menos, ele poderia buscar ali o 0,5, então ele bateria mais embaixo aqui em 105,300 para depois repicar. Um pouquinho mais de fraqueza, então nós teríamos lá no 0,6 e aí depois ele repicava. Como eu acho que nós temos ainda uma fraqueza bem forte no Bitcoin, ele vai buscar fundos maiores, tá? A tendência desse ativo é cair ao longo desses dias, nessa semana. E como eu falei para vocês, as barras compradoras estavam bem fracas, mostrando exaustão, e as barras vendedoras subindo nesse momento, tá? Então nesse momento aqui que eu vi, falei, cara, não está mostrando força compradora, pelo contrário, as barras de vendedores estão subindo, a tendência é ele cair mais. Então eu não realizei aqui, o que eu fiz foi, realizei uma parcial. Então se a gente voltar lá na Bybit, vamos lá para a Bybit, repara aqui, nesse momento aqui, ó, a gente pode pegar aqui, ó, nesse momento, tá vendo? Em 105 e 100 eu realizei uma parcial. Por quê? Porque ali já tirava o meu pequeno lucro, já me controlaria, ou seja, a partir dali, se o preço voltar a subir, eu não tenho prejuízo mais, eu já saí com um lucro no bolso, setei o meu stop para o 0 a 0, o que isso significa? Significa que eu entrei a 105,843, no momento que eu realizei essa parcial, o meu stop loss, que estava para cima aqui um pouquinho, eu já puxei ele para baixo e deixei ele como stop gain, ou seja, coloquei ele na casa dos 105,842, que se o preço chegasse ali, eu sairia da operação com lucro, tranquilo, sem ter prejuízo, já com uma pequena realização. E aí depois lá embaixo eu resolvi realizar mais. Eu vou explicar para vocês agora o porquê que eu resolvi realizar mais. Voltando lá para o nosso querido Vector. Então lá no Vector, repare que eu tinha traçado já no gráfico os possíveis preços, já sabia quais eram os meus targets. O preço pode cair mais depois disso? Pode, e é o que está acontecendo no momento. Mas pessoal, uma coisa que eu aprendi nesse mercado desde janeiro para cá é não seja tão ganancioso. Se você traçou o objetivo, se você sabe qual é o preço que você vai entrar e o preço que você vai sair, no momento que você atingir o preço que você ia sair, realize pelo menos. Se você vê probabilidade de que o preço pode subir mais se você estiver alongado ou descer mais se você estiver shortado, tudo bem, você pode realizar ali grande parte, 75%, já sair com o seu lucro, que era a operação que você tinha em mente desde o início, e talvez segurar um pouquinho mais para caso o preço caia um pouco mais, você surfar em uma pequena onda, mas tenha consciência de que não fique sem realizar, pessoal. Aquela operação foi o que você planejou lá no começo. Então, quando eu entrei nesse trade, pessoal, eu tinha na minha cabeça de que eu iria sair no máximo aqui. Não esperaria buscar esse outro alvo, tá? O preço pode vir buscar esse alvo aqui? Pode. Porém, eu já queria sair aqui, talvez esperando um pequeno repique para ele voltar depois a subir, tá? Eu já vou mostrar para vocês aonde ele pode subir para a gente buscar um outro trade nesse cenário. Mas então, quando chegou aqui em 104.700, 104.700, se a gente voltar lá para Bybit mais uma vez, foi exatamente o momento onde eu saí 100% da minha operação. Então, aqui em 104.700, tá vendo aqui? Trade Price, 104.700, eu já tinha deixado o preço chumbado ali, ou seja, quando ele atingisse esse valor, sairia 100%. Pagaria uma taxa bem pequena, porque quando você sai no limite, em ordem limite e não hora mercado, posso depois explicar o que é isso, mas quando você sai em ordem limite, você paga uma taxa menor. Como eu já tinha o meu preço em mente, eu setei uma ordem limite, paguei um pouquinho menos de taxa e saí 100% dessa operação. Saí com o meu lucro no bolso, aproximadamente $40 de lucro nessa manhã. Acabei de acordar, já fiz $40 de lucro num trade rapidinho, nessa pequena queda que o Bitcoin mostrou, tá? Então tá aí, é assim que eu faço as minhas análises, é assim que eu seto os meus targets, e agora eu vou mostrar para vocês o que eu anoto, pessoal, para poder depois saber se o trade foi bom, foi ruim, qual que é a minha taxa de acerto. É claro, se você operar 100% em uma corretora, você vai ter essa taxa de acerto e erro lá, tá? Porque as corretoras guardam o seu histórico, então você consegue ver se
você está indo bem, se você está indo mal e tudo isso. Eu, como tenho outras corretoras que eu também opero às vezes, a Binance, por exemplo, é outra delas, então eu gosto de controlar, fazer esse controle na minha planilha, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, para você que ficou até aqui, já deixa o gostinho aí. E claro, agora a gente vai ver a minha planilha linda, maravilhosa. Eu paguei por essa planilha, mas se você quiser ela de graça, deixa aí no comentário que eu te mando ela de graça. Mas só vou mandar para aqueles que comentarem, beleza? Então bora lá, deixa eu mostrar para vocês o que tem nessa planilha e por que eu utilizo ela, tá? Bom, essa primeira linha aqui, ó, que está em cinzinha, você não vai preencher, tá? Eu vou preencher um junto aqui com você para você ver o que ela faz. E olha que coisa linda, depois mostrar aqui em cima o win rate, estratégias que você utilizou, enfim, tudo bonitinho para você ter a sua análise e aprender ao longo do tempo. Bom, aqui todas as operações que eu fiz, coincidentemente, estão na Bybit, mas você vai escolher a sua corretora. Então, como eu falei para vocês, eu tenho a Bybit e a Binance. Então, vamos supor que eu fiz aqui um trade na Binance. Qual foi o ativo, ou seja, o primeiro é a conta, qual foi o ativo que você operou? Eu operei Ethereum, por exemplo, ETH, você vai lá, coloca aqui o ticker desse ativo, o símbolo dele. Aqui, se você opera também em, por exemplo, mercado tradicional, então você vai colocar aqui estoque, está em inglês, tá, pessoal? Então, estoque basicamente são ações, cripto, forex ou metal, o que você operar, você coloca aqui. No meu caso, criptomoeda, eu só opero no mercado de criptomoeda hoje. Se foi um long, se foi um short, tem vídeo aí no canal explicando o que é um long, o que é um short. Então, vamos supor, eu fiz um short, qual foi a estratégia que você utilizou? E aqui, pessoal, nessa planilha eu já deixei as minhas estratégias, porém você pode criar. Você vem aqui depois, no Start, aqui tem tudo bonitinho, você pode criar quais as estratégias que você utiliza, colocar em português se você quiser. Todas as minhas estão em inglês, porque eu prefiro inglês. Mas você pode colocar em português, pode colocar na língua que você quiser, não tem problema nenhum. E você vai colocar aqui, então, a estratégia que você utilizou. Eu preencho isso aqui antes de entrar no ativo. Então, vocês podem ver que o short que eu fiz aqui no BTC, eu utilizei Double Top, que foi o que eu expliquei para vocês ali, topo duplo. A data de hoje foi a data que eu entrei, o preço de entrada, ou seja, eu entrei ali em 105.843. Isso aqui é muito importante, eu vou explicar para vocês por que isso é importante para você tomar essa decisão de entrar ou não no ativo. Qual foi a posição que eu entrei, tá? Então eu entrei alavancado em 10x, isso me trouxe um poder de trade de 0.03 bitcoins, é bastante coisa. Eu entrei com meia mão, na realidade, porque eu tinha mais dinheiro para entrar nesse trade, eu resolvi entrar com meia mão. Por quê? Porque apesar de eu achar que o preço ia cair, tinha uma probabilidade pequena do preço continuar explodindo e subindo ali até buscar 106.300. Então eu fiquei com um pequeno medo, resolvi entrar com meia mão. E o meu stop loss, como eu falei para vocês, estava bem curtinho para não correr tanto risco. Se o preço subisse, aí sim eu entraria com a mão cheia lá em 106.300. Mas ele não subiu, tá? Então eu entrei, pode ver, em 105.843. Meu stop loss estava quase que ali já atingindo o preço dele, bem próximo, tá? Esse valor aqui do Bitcoin é nada, é bem próximo. Ele pode buscar isso aqui, tipo, em segundos, muito rápido. E o meu target para sair já era 104.700, tá vendo aqui? Por que isso, pessoal? Porque eu já falei para vocês em outro vídeo, eu não entro num trade se a probabilidade dele, o risco, o retorno dele, não for maior do que 1 para 2. Ou seja, eu só entro numa operação se o meu risco de perda é 1 e o meu risco de ganho é 2. Tá? Se for menor do que isso, para mim não vale a pena e eu não entro. Nesse caso, era um risco de 1 para 7. Tá vendo aqui, ó? Aqui no canto, pessoal, a gente vai passar pelas outras colunas, mas quero só mostrar para vocês rapidinho por que isso aqui é interessante. O meu preço de entrada é 1, o meu preço de saída também já estava setado, o que me dava um risco de retorno de 1 para 7, 7.3 nesse caso. Ou seja, eu estava arriscando perder 1 para ganhar 7 vezes esse valor. É muito alto o risco, é muito baixo, né, o risco para muito alto o retorno. Então era muito bom esse trade, a operação era muito boa para eu entrar. Por isso que eu resolvi entrar. Então pode ver, coloquei aqui já o preço que eu queria sair. E aí, depois que eu terminei o trade, eu coloquei a comissão que eu paguei. Vocês podem ver aqui que, olha, eu comprei aproximadamente um total de $4.000
Isso porque eu entrei com 400 dólares alavancado em 10x. Então eu emprestei dinheiro da corretora para poder fazer o meu trade render mais dinheiro. Ou seja, eu ganhei 10 vezes mais o que eu ganharia se eu não tivesse alavancado. E aí depois vendi, claro, quando eu vendi mais barato, porque a gente entrou num short, e tive um lucro de 40 dólares. E aqui vocês podem ver que é um win. Ou seja, ele vai te mostrar se você perdeu ou se você ganhou. E depois lá em cima ele traz um gráfico bonitinho para vocês. Foi por isso que eu resolvi entrar nesse trade. Agora voltando para o nosso trade aqui, pessoal. Então vamos lá. Nós resolvemos, isso aqui é só de exemplo, tá? Nós resolvemos entrar em Ethereum, em um short. Qual que foi a operação, qual que foi a estratégia que te fez entrar? Estava sobrecomprado no diário. Cara, sobrecomprado no diário é muito bom, o ativo já está super caro. Está sobrecomprado no gráfico de 4 horas, no H4. Então entramos lá, 4 horas de sobrecompra. A data, você coloca a data, o preço de entrada. Entrei em 2.700. Qual foi a posição que você entrou? Comprei 10 Ethereum. Ele vai jogando os valores lá. Então você comprou 27 mil, porque estava 2.700 o preço, você comprou 27 mil. Qual que é o preço que você... O stop loss? Eu coloquei meu stop loss em 2.800. Beleza? Qual que é o preço de saída que você pretendia sair? Em 2.500. Certo? Então você coloca já esses valores aqui. Ele te deu um risco retorno de 1 para 2. Tá vendo aqui? Um trade bonitinho. Depois você coloca a sua comissão. E ele vai colocar o win, que foi o caso desse trade. Vamos supor que você tomou o seu stop loss. Ele foi lá buscar os 2.800. Ao invés de win, ele vai mudar para loss, porque afinal de contas você perdeu nesse trade. E aí, nesse caso, o risco retorno foi negativo. Foi de 1 para menos 1. Por quê? Porque no final das contas, lógico, quando você coloca aqui o valor que você tinha em mente, ele vai te dar o risco retorno. Mas se caso depois o ativo foi buscar o seu stop loss, pode ver aqui em cima, nas colunas lá de cima, tá vendo? 1 para menos 1, 1 para menos 1. Por quê? Porque é exatamente o quanto eu arrisco perder. Então eu só arrisco perder isso. Então ele sempre vai bater ali menos 1, às vezes um pouquinho mais, tá? Às vezes eu até aceito perder um pouquinho mais, mas depende do trade. Mas vocês podem ver que meus loss normalmente batem menos 1 ou menor do que isso. Nesse caso aqui, menos 0.3, porque é mais ou menos quando eu gosto de entrar numa operação de 1 para mais. E depois a data, a comissão que você colocou. E aí lá no final, pessoal, bem interessante que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Aqui no final, ó, repara aqui o meu trade que eu fiz agora. Vamos apagar todas essas coisas aqui para ficar limpinho a nossa planilha, tá? Não se esqueça, se você quiser essa planilha, deixa aí no comentário que eu vou disponibilizar ela para você de graça. O nosso trade que eu fiz no Bitcoin agora há pouco, por que eu resolvi entrar nele? Tá aqui, ó. O que eu estava escrevendo, o que eu escrevi para depois eu lembrar por que eu fiz esse trade. Mostrando exaustão na força compradora e deu uma esticada buscando liquidez no topo anterior, deixando um topo duplo no gráfico de 15 minutos. Também em gráficos maiores, tendência de baixa para buscar fundo ascendente, como eu falei para vocês. Eu acho sim que o Bitcoin vai buscar preços menores. Então ele foi lá buscar um fundo ascendente, a tendência era cair. E aí poderia colocar aqui além disso, né? Além disso, sobrecompra no RSI, batendo 89, que foi o que a gente fez, certo? Além disso, sobrecompra no RSI, batendo 89. Quando bateu 89, eu fui lá e abri o short. Esse foi um win, certo? Então tá lá porque que eu entrei e foi um win. Mas tem o de cima aqui, pessoal, que eu entrei ontem no ETHFi e perdi. Foi um loss. Eu perdi aproximadamente 19 dólares ontem nesse trade. E por que eu resolvi entrar e depois eu posso levar como aprendizado? Baixo volume de negociação durante... Está escrito errado aqui. Durante o final de semana com a manipulação de preço. Porque normalmente no final de semana a gente tem uma pequena manipulação. O volume é baixo. As corretoras gostam de manipular bastante o mercado. Ativo também mostrando o padrão ombro, cabeça e ombro. Que é um padrão que eu já mostrei para vocês. Que faz assim. E a tendência é o preço cair. E beleza. Foi por isso que eu entrei. Baixa negociação. Mostrando o ombro, cabeça e ombro. Entrei no ombro direito.
setei o meu stop loss na cabeça. O que aconteceu? O preço caiu, eu estava no lucro, pessoal. Estava no lucro, não realizei. E depois eu mudei o meu stop loss sem realizar. O que aconteceu? Quando normalmente eu faço isso, pessoal, eu realizo uma porcentagem e baixo o meu stop loss, como eu mostrei para vocês. Porque a partir daquele momento eu já saio no 0 a 0. Mesmo que o preço suba, eu não tenho mais risco nenhum. É o trade perfeito, é o trade que todo trader gosta de fazer. Ou seja, eu já tirei uma parte de lucro e estou no 0 a 0. Se o preço subir, não me interessa. Eu já saí com lucro no bolso, estou tranquilo. O problema foi, eu mudei o meu stop loss. Ó. Então, o que serve de aprendizado? Mudar o stop loss antes de tirar a taxa, que é a taxa que eu falo para vocês que eu gosto de tirar para depois mudar o stop loss, acabou por estopar o trade para depois continuar caindo. Ou seja, o preço caiu no final das contas. Eu estava certo. Só que eu resolvi mudar o meu stop loss para baixo, um pouco para baixo, para poder correr menos riscos e acabei sendo estopado. Ou seja, eu mudei a minha estratégia de trade no meio do meu trade. Isso é muito ruim. Se eu tivesse seguido o meu trade desde o começo, talvez, e foi o que aconteceu, ele não teria buscado o meu stop, teria caído mais e eu sairia com o lucro. Isso aqui seria um win ao invés de um loss de 19 dólares. Então também fica como aprendizado. Tá aqui, essa é a planilha que eu uso para poder fazer meus trades. E é assim que eu gosto de operar, pessoal. Tendo já em mente onde eu vou entrar, onde eu vou sair, bem bonitinho para não correr tantos riscos, tá bom? Agora essa planilha traz pra gente outras análises bem interessantes, tá, pessoal? Aqui em cima, ó, deixa eu mostrar para vocês rapidinho. A gente tem o total de trades, eu tenho 7 wins, ou seja, 7 ganhos, 7 gains para 4 losses, para 4 perdas. E depois você consegue colocar, ó, proficiência de fator, win rate. Eu estou com win rate de aproximadamente 63,64%, ou seja, eu estou ganhando mais do que perdendo nesse momento. Ainda não é um win rate tão alto, porém já é um win rate bom, tá? Para trade é um win rate bom sim. Estratégia, você pode filtrar aqui, ó, por estratégia. Quando eu não utilizei estratégia nenhuma, eu tenho até uma porcentagem boa, tá? Tinha bastante loss ali, ó, mas tinha uma porcentagem até próxima de 50% ali, sem nenhuma estratégia. Que era no começo, pessoal, não sabia muito o que estava fazendo e ia ali na loucura, acabei ganhando algumas e perdendo outras, tá? Depois que eu comecei a setar a estratégia, você pode ver, ó, vamos lá, vamos pegar uma estratégia que eu fiz, oversold em 4 horas. Então eu coloquei aqui, ó, quando eu operei em sobrevendido em 4 horas, eu consegui 100% de acerto. Quando eu operei ombro, cabeça e ombro, que foi aquela nossa perda, tá vendo? Net de 0, não tive nenhum acerto. Todas as estratégias, tá vendo? Tá aqui, ó, 7 wins para 4 loses. E aí você pode colocar, se você opera em outro mercado, em ações, ele vai dar 0, porque eu nunca operei em ações. Cripto, que é o que você opera, tá aqui. Então tá bem bonitinho aqui essa planilha. Tá aqui, ó, quantidade de lucro para quantidade de perda, tá tudo bonitinho. Deixa aqui, você pode colocar, por exemplo, filtrar por todas as corretoras, pode filtrar por datas. Aqui tá só em maio, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, até o final do ano. A gente pode colocar aqui até o final do ano. Pronto, pegou mais, pegou o trade que a gente fez hoje, tá vendo? Já adicionou aqui em junho, tá aqui o meu trade, 8 wins para 5 loses. E é isso, pessoal, é uma planilha bem interessante, bem bonitinha. Eu estou com um lucro de aproximadamente 115 dólares no final das contas de todas essas operações que eu fiz. E é assim que eu uso o meu controle, é assim que eu faço o meu controle de cripto trade, para poder saber se eu estou ganhando, se eu estou perdendo e para poder aprender ao longo do tempo, beleza? Bem indicativo, bem bonitinha, planilha show. Comenta aí se você quiser que eu vou mandar para você ela de graça, só para aqueles que comentarem, tá bom? Para você que ficou até aqui, pessoal, muito obrigado, um beijo, um abraço. E claro, se tem interesse em mais vídeos como esse, considere se inscrever para não perder o próximo vídeo e a gente se encontra lá. Tchau!